Fala aí galera, eu sou o Felipe Santos aqui do canal Futebol de Botão. E hoje é dia de série aqui no canal, dia de histórias de Copas. Mas antes de mais nada, deixa o like de vocês aí, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe os vídeos nas suas redes sociais. E vamos que vamos, hoje é dia de falar da Copa do Mundo FIFA de 2006. A Copa do Mundo de 2006 foi realizado na Alemanha, foi sediado na Alemanha, foi a 18ª edição da Copa do Mundo FIFA de futebol, tendo como campeã a Itália. Pela segunda vez a Alemanha foi o país sede. A primeira vez foi no ano de 74, como a Alemanha Ocidental, e o único pré-classificado. Pela primeira vez na história do campeonato, o campeão mundial do torneio anterior, no caso o Brasil, precisou disputar as eliminatórias para poder defender o direito de participar no torneio. 32 países participaram na Copa de 2006, cuja final foi no dia 9 de julho. A decisão de confiar a Alemanha à organização do torneio foi controversa, já que se esperava que o campeonato ocorresse na África do Sul. Os outros países candidatos à organização eram Inglaterra, Marrocos e Brasil. Desde que a escolha foi feita, a organização, o órgão que controla mundialmente o esporte, a Federação Internacional de Futebol, afirmou publicamente sua intenção de rotacionar o país sede entre suas confederações integrantes. A sede para a Copa do Mundo seguinte foi escolhida logo em seguida. A África do Sul atribuía-se os Jogos da Copa do Mundo FIFA de 2010. Como preparação para a competição, a Federação Internacional de Futebol organizou a Copa das Confederações FIFA de 2005 na Alemanha, torneio ganho pelo Brasil. Pela primeira vez na história da Copa do Mundo, 3 países lusófonos estiveram presentes, como Portugal, Angola e Brasil. E foi a primeira vez também que a Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe teve 4 representantes: Estados Unidos, México, Costa Rica e Trinidad e Tobago, o mesmo número de América do Sul e Ásia. De acordo com os resultados obtidos nas eliminatórias, os 32 países classificados foram: Alemanha, previamente classificada como país sede, Argentina, Brasil, Paraguai, Equador, México, Estados Unidos da América, Trinidad e Tobago, Costa Rica, Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Itália, Suíça, Suécia, República Tcheca, Ucrânia, Sérvia e Montenegro, Holanda, Croácia, Polônia, Togo, Gana, Angola, Costa do Marfim, Tunísia, Japão, Arábia Saudita, Irã, Coreia do Sul e Austrália. A Copa contou com grandes jogadores como Ballack, Klose, Schweinsteiger e Philipp Lahm da Alemanha, Figo, Cristiano Ronaldo e Deco de Portugal, Shevchenko da Ucrânia, Nedved da República Tcheca, David Beckham, Wayne Rooney, Steven Gerrard, Michael Owen e Frank Lampard da Inglaterra, Riquelme, Carlitos Tevez, Crespo e o jovem Lionel Messi da Argentina, Van Nistelrooy, Van Persie, Robben da Holanda, Casillas, Xavi, Raul e David Villa da Espanha, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Adriano e Roberto Carlos do Brasil, Zidane, Patrick Vieira, Lilian Thuram, Franck Ribéry e Henry da França, e Gianluigi Buffon, Francisco Totti, Andrea Pirlo, Del Piero e Fábio Cannavaro da Itália. Histórico. Expectativas antes do torneio. A seleção brasileira de futebol era a grande favorita do torneio, em parte por ter ganho a Copa anterior e a Copa das Confederações FIFA um ano antes. Equipes como a seleção argentina, a seleção inglesa e a seleção italiana também eram consideradas grandes favoritas. Apesar de ter sido vice-campeã na última Copa e jogar em casa, a seleção alemã não era a favorita. Uma pesquisa publicada no dia 16 de março de 2006 apontava que somente 3% do povo alemão acreditava na vitória. Para essas baixas expectativas germânicas, contou a derrota contra a seleção italiana por 4-1 no dia 1º de março num amistoso preparatório para o torneio. O ceticismo da população refletia nos próprios jogadores alemães. O capitão e principal jogador da seleção, Ballack, deu uma entrevista ao seminário esportivo alemão, o Sport Bild, no dia 9 de maio, afirmando que a equipe era jovem e inexperiente, que não seria uma surpresa se fosse eliminada logo na primeira fase. Maradona declarou, no dia 4 de abril de 2006, que considerava o Brasil como o principal favorito, lugar que não atribuía à Argentina. Nas suas palavras, abre aspas,
Se não for Brasil, depois vem Inglaterra, Itália e Alemanha. Fecha aspas. Pelé, quando interrogado sobre qual seria o favorito na sua opinião, preferiu não dizer, por ter errado de todas as vezes em que se pronunciou sobre a seleção favorita. Em 94 disse que seria a Colômbia, em 98 disse que seria a Espanha. Era a melhor equipe e o Brasil tinha problemas na defesa. E em 2002, devido à má campanha do Brasil nas eliminatórias, seleções como Inglaterra, Portugal, Suécia e Argentina não eram as preferidas. A menos de um mês do torneio, contudo, Pelé acabou admitindo que não acreditava na vitória da seleção brasileira. Para Pelé, os favoritos sempre perdem. O ex-jogador foi muito criticado em seu país por tal declaração, contudo ele acabaria acertando suas previsões, já que o Brasil seria eliminado pela França nas quartas de final. Por sua vez, a revista semanal alemã Stern indicou, em uma sondagem realizada pelo Instituto Forza, que entrevistou 1.000 alemães, que 17% dos entrevistados não acreditavam que a sua seleção passasse da primeira fase, sendo que o grupo da seleção anfitriã era considerado um grupo leve. Apesar de tudo, o povo alemão apoiava o técnico Jürgen Klinsmann, pois de acordo com a mesma sondagem, 66% achavam que ele devia permanecer no cargo mesmo que a equipe perdesse o jogo de preparação contra a seleção dos Estados Unidos, no dia 22 de março, na cidade de Dortmund, uma das sedes da Copa. Em um inquérito de 2004, a revista Sport Bild indicou que apenas 10,4% dos alemães acreditavam no título. A mesma sondagem foi feita em abril, tendo a percentagem diminuído para somente 5%, acreditando 29,1% que a seleção seria eliminada nas oitavas de final e 10,8% não acreditando que passasse da primeira fase do torneio. O técnico Klinsmann era bem aceito, com 60% dos entrevistados com uma opinião favorável sobre o seu trabalho. Já entre os brasileiros, a expectativa era de que a seleção trouxesse o título novamente. Pesquisa divulgada no dia 25 de maio pelo Instituto CNT/Census apontou que 79,8% dos brasileiros acreditavam no hexacampeonato mundial. Na Itália, a menos de um mês do torneio, explodiu um escândalo de compra de árbitros no futebol italiano. As denúncias acabaram sendo dirigidas ao também técnico da seleção italiana Marcello Lippi, que teria sido influenciado nas escalações por Luciano Moggi, ex-cartola da Juventus. Moggi estaria obtendo com a escalação de seus jogadores a valorização dos mesmos. Após uma semana de intensas pressões da mídia por sua saída, Lippi foi confirmado na Copa pela Federação Italiana. Sedes. Um total de 12 cidades alemãs foram selecionadas para receber a fase final da Copa do Mundo de 2006, dentre um total de 20 candidaturas, tendo sido descartadas, designadamente as populações de Bremen, Düsseldorf, Mönchengladbach, Bochum e Duisburgo. Os estádios começaram a ser preparados pouco tempo depois de selecionadas as cidades que os abrigariam. Enquanto alguns foram apenas submetidos a pequenas adaptações, muitos tiveram que ser completamente reformados, e outros foram construídos especialmente para o torneio. Cada estádio modernizado necessitou de um investimento entre 48 e 280 milhões de euros. Além disso, mais de 1,38 bilhões de euros foram gastos para os novos estádios. Como comparação, para o torneio de 74, foram gastos 242 milhões de marcos, aproximadamente 121 milhões de euros, para a habilitação de todos os centros esportivos. A capacidade efetiva de alguns dos estádios na Copa do Mundo, em particular o Westfalenstadion, foi mais baixa que os números citados, já que o regulamento da Bundesliga permite que se mantenham partes onde o público não tem a necessidade de se sentar, enquanto que as regras da Federação Internacional de Futebol não permitem isso, pelo que foram instalados assentos nas áreas com essas características para a Copa do Mundo, reduzindo assim um pouco a sua capacidade. Também, durante a Copa do Mundo, muitos dos estádios foram oficialmente conhecidos por nomes diferentes, já que a FIFA proíbe patrocínio no nome dos estádios. Por exemplo, o Allianz Arena foi conhecido durante a competição como FIFA WM Stadium München, estádio da Copa do Mundo da FIFA Munique.
enquanto o Veltins Arena foi revertido para o seu nome original de Arena Aufschalk. Das 12 cidades sedes, apenas duas não pertenciam completamente à antiga Alemanha Ocidental, Leipzig e Berlim. Vamos as sedes dos estádios, tá? Berlim, a cidade de Berlim, com o Olympiad Stadium com capacidade para 74.776 pessoas. Em Dortmund, com o Signal Iduna Park, com capacidade para 67.000 pessoas. Munique, com a Allianz Arena, com capacidade para 66.016 pessoas. Stuttgart, com o Gottlieb Daimler Stadium, com capacidade para 54.267 pessoas. Gelsenkirchen, com o Veltins Arena, com capacidade para 53.804 pessoas. Hamburgo, com a AO Arena, com capacidade para 51.055 pessoas. Frankfurt, com Commerzbank Arena, com capacidade para 48.132 pessoas. A cidade de Colônia, com Rhein Energy Stadium, com capacidade para 46.134 pessoas. Hannover, com AWD Arena, com capacidade para 44.652 pessoas. Leipzig, com o Zentrale Stadium, com capacidade para 44.199 pessoas. Kaiserslautern, com o estádio Fritz Walter Stadium, com a capacidade para 43.450 pessoas. E o Nuremberg, com o Easy Credit Stadium, com capacidade para 41.926 pessoas. Os países classificados. Após as partidas da rodada de classificação do dia 16 de novembro de 2005, os seguintes países asseguraram a classificação, mostrados aqui separados por associação regional. Na Europa tivemos a Alemanha, Croácia, França, Holanda, Inglaterra, Itália, Polônia, Portugal, Sérvia e Montenegro, Suécia, Ucrânia, Suíça, Espanha e República Tcheca, que era bem dizer uma estreante em Copas, mesmo que a história da Tchecoslováquia tenha ficado com a República Tcheca. Na América do Sul, Argentina, Brasil, Equador e Paraguai, sendo que o Uruguai perdeu sua vaga na repescagem no duelo contra a Austrália. Na América do Central, do Norte e Caribe, Estados Unidos, México, Trinidad e Tobago e Costa Rica. Na Ásia, tivemos Arábia Saudita, Coreia do Sul, Japão e Irã. Na África, Angola, Costa do Marfim, Gana, Togo e Tunísia. E na Oceania, tivemos a Austrália participando nessa Copa do Mundo. O sorteio foi realizado no dia 9 de dezembro de 2005 em Leipzig, na Alemanha. As 32 seleções classificadas para o estágio final da Copa do Mundo foram divididas em 8 grupos, do A até o H, de 4 países cada. As seleções do Brasil, Inglaterra, Espanha, México, França, Argentina, Itália e Alemanha foram escolhidas como cabeça de chave de cada um deles. A Alemanha, país sede como tradicionalmente acontece, esteve no grupo A, e o Brasil, como último campeão, fica no grupo F, para evitar um possível confronto com a Alemanha antes da final. Times do mesmo continente foram distribuídos de modo a não ficarem no mesmo grupo, com a exceção feita à Europa, em que alguns grupos possuem 2 seleções, já que tiveram mais classificados que qualquer outro continente. São 8 os cabeças de chaves, cada um colocado em grupos separados no sorteio, em virtude de todos estarem no pote A. Os cabeças de chave foram escolhidos em 6 de dezembro, à exceção da Alemanha, Espanha e México, escolhidos por critérios técnicos como desempenho nas 2 últimas edições. Todos os outros já foram campeões mundiais. Potes B, C e D são alocados de tal forma que alcance a melhor distribuição geográfica possível entre os grupos. Sérvia e Montenegro, como a seleção europeia de pior colocação no ranking da FIFA, foi colocada em um pote especial para prevenir que 3 países da zona europeia ficassem no mesmo grupo. Primeiro era sorteada a seleção, logo em seguida o seu lugar no grupo. No pote A,
que são as cabeças de chave, ficaram Argentina, Brasil, Inglaterra, França, Alemanha, Itália, México e Espanha. No pote B tivemos Angola, Austrália, Costa do Marfim, Equador, Gana, Paraguai, Togo e Tunísia. No pote C tivemos Croácia, República Tcheca, Holanda, Polônia, Portugal, Suíça, Suécia e Ucrânia. No pote D tivemos Costa Rica, Irã, Japão, Coreia do Sul, Arábia Saudita, Trinidad e Tobago e os Estados Unidos. Após os sorteios, muitos comentaristas afirmaram que os grupos C e E são chamados grupos da morte, por terem fortes seleções disputando entre si uma vaga. Nas convocações, cada seleção nacional convocou 23 jogadores. Cada jogador mantém o mesmo número de camisa durante todos os jogos da Copa. No caso de lesão, a seleção tem o direito de substituição até 24 horas antes do primeiro jogo no torneio. Vamos aos grupos, tá? A fase de grupos. O sistema de disputa na fase de grupos é de todos contra todos, dentro de seus grupos em turno único. As duas seleções de melhor desempenho passam para as oitavas de final, realocadas segundo o chaveamento previamente determinado. A partir dessa fase, as partidas acontecem em eliminatórias simples até a final. Os perdedores das semifinais disputam o terceiro lugar no dia anterior ao da final. Lembrando que eu nunca coloco como cabeça de chave o segundo, terceiro e quarto lugar, que eles foram sorteados pro grupo, tá? Em sentido de confronto, e sim como ficou o grupo ao final dos confrontos. Vamos ao grupo A então. A Alemanha com 9 pontos ficou em primeiro, Equador em segundo com 6, Polônia eliminada com 13 e Costa Rica sem nenhum ponto somado em quarto lugar. A Alemanha ganhou da Costa Rica na estreia por 4-2, Polônia foi derrotada pelo Equador por 2-0. Alemanha 1, Polônia 0, Equador 3, Costa Rica 0. Equador na última rodada tomou um sonoro 3-0 da Alemanha e Costa Rica perdeu para a Polônia por 2-1. No grupo B, o grupo com a Inglaterra com 7 pontos, Suécia com 5 em segundo, Paraguai em terceiro com 3 e Trinidad e Tobago na última colocação com apenas 1 ponto. Por que não aparece aqui o... Tentando achar os resultados do grupo B. A Inglaterra ganhou do Paraguai por 1-0, enquanto que Trinidad e Tobago e Suécia ficaram no 0-0. A Inglaterra derrotou Trinidad e Tobago por 2-0, enquanto que Suécia derrotou o Paraguai por 1-0. E na última rodada do grupo B, tivemos Paraguai 2, Trinidad e Tobago 0 e Suécia 2, Inglaterra também 2.
No grupo C, tivemos Argentina 2, Costa do Marfim 1, Sérvia Montenegro 0 e Montenegro 0, Holanda 1. Argentina 6, Sérvia e Montenegro 0, Holanda 2, Costa do Marfim 1. E na última rodada a Argentina empatou com a Holanda por 0-0, enquanto que a Costa do Marfim venceu por 3-2 a Sérvia e Montenegro. Pelo grupo D. No grupo D tivemos México 3, Irã 1, Angola 0, Portugal 1, México 0, Angola 0, Portugal 2, Irã 0 e Portugal 2, México 1 e Irã 1 e Angola 1. Isso no grupo D. Com isso, Portugal ficou em primeiro com 9 pontos. Eu não passei o grupo da Argentina, peraí que eu vou passar como ficou o grupo da Argentina. A Argentina ficou em primeiro com 7 pontos, Holanda com 7 também, mas por critérios de desempate, ou melhor dizendo, saldo de gols, a Argentina ficou em primeiro e a Holanda em segundo. Costa do Marfim com 3 pontos e Sérvia e Montenegro eliminada com 0 pontos. Portugal se classificou com 9 pontos, com México em segundo com 4, Angola em terceiro eliminada com 2 e Irã em quarto colocado no grupo com apenas 1 ponto. No grupo E tivemos Itália em primeiro lugar do grupo com 7 pontos, Gana com 6 em segundo, República Tcheca, a surpresa negativa da Copa do Mundo, uma delas foi a República Tcheca ter sido eliminada ainda na primeira fase nessa Copa do Mundo, na fase de grupos, com apenas 3 pontos, e Estados Unidos na lanterna com 1. Estados Unidos estreou perdendo por 3-0 da República Tcheca, onde todo mundo achou que a República Tcheca ia passar o carro nessa fase de grupos. A Itália venceu a Gana por 2-0. A República Tcheca foi derrotada pela Gana por 2-0 e a Itália empatou com os Estados Unidos por 1-1. E na última rodada a Itália venceu a República Tcheca por 2-0, enquanto que Gana derrotou os Estados Unidos por 2-1. No grupo F, o Brasil se classificou em primeiro do grupo com 9 pontos, sendo que teve a Austrália em segundo com 4 e a Croácia em terceiro com 2, e o Japão, lanterna do grupo, com apenas 1. Na estreia, a Austrália derrotou o Japão por 3-1, o Japão que era treinado pelo Zico. O Brasil estreou vencendo a Croácia por 1-0, Japão 0, Croácia 0, Brasil 2, Austrália 0. Na última rodada, o Brasil goleou o Japão por 4-1 e a Croácia empatou com a Austrália por 2-2. Assim, aconteceu uma coisa meio que engraçada nesse jogo entre Croácia e Austrália, que foi um dos jogadores da Croácia, que agora eu não lembro qual, se foi o Simonite ou o Simic, não lembro se foi um ou se foi o outro, que ele precisou tomar 3 cartões amarelos para ser expulso da partida, tá? Uma curiosidade que fica aí. Nem que ele precisou, porque o árbitro não lembrava que tinha dado o cartão para ele. Na segunda vez que deu o amarelo, ele não lembrava. Então, pro árbitro é como se fosse o primeiro. Acho que ele não anotou que tinha dado já um cartão amarelo pro jogador. No grupo G, tivemos Suíça em primeiro com 7 pontos, França em segundo com 5, Coreia do Sul eliminada com 4 pontos e Togo sem nenhum ponto na lanterna do grupo. Coreia do Sul estreou vencendo o Togo por 2-1, enquanto que França e Suíça ficaram no 0-0. França empatou com a Coreia do Sul por 1-1 e a Suíça venceu o Togo por 2-0. Na última rodada, a França derrotou o Togo e a Suíça derrotou a Coreia do Sul. Com isso, a França passou em segundo e entraria no caminho do Brasil mais para frente na Copa do Mundo. E pelo grupo H, tivemos Espanha com 9 pontos em primeiro do grupo, seguido por Ucrânia com 6, Tunísia e Arábia Saudita ambas com 1 ponto, mas a Tunísia em terceiro lugar por critérios de desempate. Espanha goleou a Ucrânia por 4-0.
na sua estreia na Copa do Mundo, e a Tunísia empatou com a Arábia Saudita por 2-2. A Arábia Saudita foi goleada pela Ucrânia na segunda rodada por 4-0, enquanto a Espanha derrotou a Tunísia por 3-1. E na última rodada a Espanha ganhou da Arábia Saudita por apenas 1-0, enquanto que a Ucrânia pelo mesmo placar derrotou a Tunísia, 1-0. Vamos lá, galera, nas oitavas finais eu vou fazer a leitura aqui dos confrontos, né? Eu vou falar pra vocês como é que foi os confrontos das oitavas finais. E antes de eu entrar nas quartas de finais, eu gostaria de citar um resumo de um jogo que foi exatamente Portugal e Holanda, que ficou conhecido como a Batalha de Nuremberg. Mas vamos à leitura das oitavas finais, como é que foi. A Alemanha derrotou a Suécia por 2-0, a Argentina derrotou na prorrogação o México por 2-1, a Itália venceu a Austrália por 1-0, Suíça e Ucrânia empataram em 0-0, nas penalidades deu Ucrânia 3-0. Assim, a Suíça conseguiu um feito histórico nessa Copa do Mundo. Ela conseguiu ser eliminada de uma Copa do Mundo sem sofrer um gol sequer. E nas penalidades também, não conseguiu marcar nenhum gol. Até hoje a melhor defesa de todas as histórias das Copas, né, com os jogos disputados. Foi eliminado sem sofrer gols, ou seja, sem perder. A Inglaterra venceu o Equador por 1-0. Portugal derrotou a Holanda por 1-0. Esse é o tal jogo que eu vou resumir para vocês. Brasil e Gana 3-0 Brasil. Espanha tomou um passeio da França, 3-1 para a França. Teríamos Brasil e França nas quartas de finais em Frankfurt. Vamos ao jogo, a batalha campal entre Portugal e Holanda. O jogo que eliminou a Holanda da Copa do Mundo, que ficou conhecido como a Batalha de Nuremberg. Durante 315 dias, entre novembro de 45 a outubro de 46, a cidade de Nuremberg abrigou o Tribunal Militar Internacional que julgou o alto escalão nazista por seus crimes durante a Segunda Guerra Mundial. A cidade não foi escolhida por acaso, era lá o grande centro do nazismo e serviu para acabar de vez com a aura do regime de Hitler. Após 60 anos, a cidade foi outra vez notícia em todo o mundo, mas por outro motivo. Ela era uma das sedes da Copa do Mundo FIFA de 2006, e nas oitavas de final da competição abrigaria um confronto muito esperado pelos amantes do esporte, Portugal e Holanda. No entanto, o que era para ser um espetáculo de gols, lances maravilhosos vindos dos grandes craques em campo, como Deco, Cristiano Ronaldo, Figo, Sneijder, Robben, Van Persie, isso só para citar alguns, tá? Foi um show de horrores, faltas absurdamente violentas, buscas por pernas ao invés de gols, cabeçadas, encontrões. Nem os cartões do juiz serviam para amenizar a situação. Parecia que os sopros de crueldade de mais de 6 décadas atrás entravam no subconsciente dos jogadores. Aquela partida entrou para a história como a mais violenta de todas as Copas. Não foram distribuídos 2, 4 ou 5 cartões, foram 20, impressionantes 16 amarelos e 4 vermelhos. Só Portugal levou 11 advertências. Foi o jogo com mais cartões e mais expulsões na história das Copas. Aquilo não se assemelhava em nada com o jogo da strip de uma Copa do Mundo. Parecia uma volta ao passado. Parecia até uma Copa Libertadores. E de Libertadores, apenas uma pessoa em meio a toda aquela gente entendia: Luiz Felipe Scolari. Com taças conquistadas por Grêmio e Palmeiras, o treinador brasileiro sabia como vencer aquele jogo e conseguiu. Fez Portugal ganhar na briga e inflou a Holanda a cair nela. Foi um jogo elétrico, quente, ávido. O juiz sozinho não conseguia controlar aqueles jogadores dominados por ira. Naquele dia seria preciso um tribunal inteiro. É hora de relembrar a sádica Batalha de Nuremberg. Após a definição das oitavas de final da Copa de 2006, o confronto entre Portugal e Holanda era tido como um dos mais promissores entre todos os 8 duelos daquela fase. Apesar de ser um empate relativamente novo na história, as duas seleções se enfrentaram pela primeira vez apenas em 90 e tinham 9 duelos entre si.
com 5 vitórias portuguesas, uma vitória holandesa e 3 empates. As equipes prometiam um jogo aberto e com vários gols por conta dos bons nomes em seus plantéis e pela ideologia dos técnicos Filipão e Marco Van Basten, sempre cercados de ótimos jogadores e adeptos do bom futebol. Portugal, particularmente, levava vantagem, não só pelo retrospecto contra os holandeses, mas também por causa da melhor safra de atletas em uma Copa desde 66. Não era qualquer seleção que podia contar com os jogadores do quilate de Ricardo Carvalho, Costinha, Maniche, Figo, Thiago, Deco e Cristiano Ronaldo, este ainda em começo de carreira. Nas eliminatórias, o time de Filipão passou com facilidade por seus adversários e na Copa venceu os 3 duelos da fase de grupos, 1-0 em Angola, 2-0 contra o Irã e 2-1 contra o México. A Holanda também passou fácil pelas eliminatórias e voltou ao Mundial depois de se ausentar em 2002. No entanto, a equipe de Van Basten teve o azar de cair no chamado grupo da morte, ao lado de Costa do Marfim, Sérvia e Montenegro e Argentina. Embora soubesse da força dos rivais, a equipe conseguiu vencer a Sérvia por 1-0 e Costa do Marfim por 2-1 e empatar com os argentinos em 0-0. Resultados que classificaram os laranjas para as oitavas. Embora tivesse grandes nomes, o time não demonstrava o brilho de gerações passadas e Van Basten era muito criticado pelo fato de deixar o atacante Van Nistelrooy no banco e ter preterido nomes como Kluivert e Seedorf para aquele Mundial. Em termos de time e clima, Portugal levava muito mais vantagem para o duelo marcado para a cidade de Nuremberg. Mas se tratando de Holanda, todo cuidado era pouco para os lusitanos. No dia do jogo, as escalações eram as melhores possíveis para ambos os lados. Filipão, especialista em mata-matas, dos 16 títulos na carreira à época, 14 foram em competições desse tipo. Mandou a campo o que tinha de melhor e apostava na criatividade de seu plantel para vencer a falta de experiência da seleção lusitana em mundiais. Do lado holandês, Van Basten deixou mesmo Van Nistelrooy no banco e apostou na entrada de Kuyt para jogar ao lado de Robin e de Van Persie. Além da vitória, a equipe queria diminuir o péssimo retrospecto holandês no confronto e vingar a derrota por 2-1 na semifinal da Eurocopa de 2004. Seria preciso jogar muito futebol para vencer os lusitanos e força para quebrar a sequência de 10 vitórias em 10 jogos de escolar em Copas do Mundo. Primeiro tempo. O que significa fair play? Como de praxe, os times entraram em campo juntos, com a clássica música da FIFA, as bandeiras dos países e o foco no jogo limpo, sempre frisado pela entidade máxima do futebol. Após os hinos e o pontapé inicial, Van Bommel deu um bom chute logo no primeiro minuto e o público já se animou com a promessa de uma partida bastante disputada. Mas pouco tempo depois, o mesmo Van Bommel acertou Cristiano Ronaldo por trás e levou o cartão amarelo. Aos 6 minutos, Bolarus cravou as travas da chuteira na coxa do mesmo Cristiano e foi advertido com um cartão amarelo. Acontece que aquilo era uma falta para vermelho e fruto de uma selvageria absurda. Filipão, à beira do gramado, ficou enlouquecido com a brandeza do árbitro. O atacante sentiu muita assolada do rival e precisava ser atendido 3 vezes fora do gramado após o lance. Portugal tratou de devolver na mesma moeda e nos lances corpo a corpo chegava junto sem receio de causar falta. Pauleta não conseguia se desvencilhar da linha de impedimento holandesa e foi pego 2 vezes em posição irregular. Aos 8 e aos 12 minutos, aos 14 e aos 16, a Holanda arriscou com Van Persie e Robben, mas Portugal saiu ileso. Aos 19, Maniche derrubou Van Bommel por trás e levou o primeiro amarelo de Portugal. O jogo era elétrico, disputado, com a Holanda esperando mais Portugal em seu campo após as frustrações e investidas iniciais. Foi então que aos 22, Cristiano dominou e pediu a passagem de Deco pela direita. O meia recebeu e cruzou rasteiro para Pauleta. O centroavante deixou para Maniche, que driblou 1-2 e chutou alto sem chances para Van der Sar, 1-0. E que golaço!
Portugal mantinha a sina de se dar bem contra a Holanda e provava que a experiência do rival em Copas não dizia nada àquela altura. A Holanda tentou responder nos minutos seguintes com Robben, mas a bola teimava em não entrar. Maniche ainda teve uma outra chance, mas o chute saiu por cima do gol. Em um de seus últimos lances no jogo, Cristiano Ronaldo deixou de letra para Figo, que tocou para Deco, mas esse chutou muito mal. O jovem Cristiano não aguentou as dores na coxa e teve que ser substituído por Simão Sabrosa aos 34, para o temor da torcida lusitana. O atacante era um dos trunfos do esquema de Filipão, mas a desleal entrada de Bularus acabou prejudicando a condição física de Cristiano, que não aguentava mais jogar. Aos 36, Costinha acertou um carrinho violento em Cocu e levou o cartão amarelo. Já eram 4 no jogo. Tempo depois, Van Persie costurou a zaga portuguesa pela direita e por pouco não marcou um lindo gol. Aos 42, o árbitro marcou o impedimento de Robben. Na sequência, Nuno Valente atingiu o holandês com um pé alto que deveria ter originado um pênalti e até a expulsão do português. Porém, o árbitro fez vista grossa e deixou o lance seguir. O jogo seguia nervoso, a bola parava com lances ríspidos dos atletas. Costinha era um dos mais violentos e já era para ter sido expulso àquela altura, e o árbitro penava para seguir o ritmo dos jogadores. Aos 44, Pauleta respondeu e chutou a queima-roupa, mas Van der Sar fez ótima defesa. Já nos acréscimos, Costinha, num lance irresponsável, interceptou uma bola holandesa com a mão, levou o segundo amarelo e o vermelho. Portugal ficava com 10 homens e Felipão se via obrigado a queimar mais uma substituição para a segunda etapa, trocando Pauleta por Petit e deixando Simão mais avançado no ataque. Ao apito do juiz, Portugal foi para o vestiário aliviado com a vantagem no placar, mas apreensivo por causa da inferioridade numérica. Já a Holanda esperava tirar vantagem com seu homem a mais e ter mais eficiência no ataque, mas o que mais chamava a atenção do público eram os nervos dos jogadores. Todos estavam visivelmente exaltados, viam os adversários primeiros para depois focar na bola e pareciam soldados num campo de guerra. Será que os ventos do passado de Nuremberg estavam afetando aqueles atletas? Segundo tempo, batalha campal. Quando o árbitro apitou o início da segunda etapa, a Holanda sabia que precisava de um gol logo de cara para continuar viva no jogo. E logo aos 3 minutos, Robben cruzou e Cocu acertou uma pancada no travessão de Ricardo. Miguel respondeu pelo lado português com uma ótima investida pela direita, mas interceptada por Van der Sar. Na sequência, Petit levou o amarelo após derrubar literalmente Van Bommel. A partida seguia nervosa. Em seguida, Van Bommel chutou de fora da área e obrigou Ricardo a fazer uma defesa bem difícil. Aos 11, Figo pedalou e tocou para Maniche, mas o camisa 18 chutou fraco e Van der Sar agarrou fácil. Aos 13, numa confusão na entrada da área holandesa, Figo se desentendeu com Van Bommel e acertou uma cabeçada no holandês. De costas, o árbitro não viu. Foi alertado apenas depois e deu um mero amarelo para o capitão português. Aliás, começava a acontecer tanta coisa naquela partida que um só juiz não dava conta. Do lado de fora, Filipão gritava, batia no banco e encarnava o torcedor. Do outro lado, Van Basten não se deixava inflamar e permanecia quieto, lacônico e com as mãos no bolso. Aos 14, Van Bronckhorst foi nas pernas de Deco e recebeu o amarelo. Aos 17, Figo recebeu na direita e saiu em disparada. Malandro, ele percebeu a chegada de Bularus e quando o holandês colocou os braços para se desvencilhar do rival, Figo valorizou o lance e levou as mãos ao rosto. O árbitro deu o segundo amarelo e em seguida o vermelho para o lateral holandês. O tempo mais uma vez esquentou. Bularus não se conformou com a expulsão, se desentendeu com Simão Sabrosa antes de deixar o gramado, tentando forçar outra expulsão. As comissões técnicas foram para o gramado junto com os reservas. O jogo estava definitivamente fora do controle. Era um jogo sujo, difícil e energético. Felipão olhava para o gramado e voltava no tempo. Lembrava de 95, lembrava da Libertadores, das batalhas vencidas com seu Grêmio em campos gringos e do título continental. De 99, quando suou para vencer os colombianos do Deportivo Cali,
quando comandava o seu Palmeiras. Naquele dia, ele tinha que salvar sua seleção portuguesa, de um jeito ou de outro. Para isso, ele mandava seus atletas terem sangue frio e jamais tirarem um pé nas divididas. Os holandeses estavam visivelmente transtornados e também não tinham mais paciência com nada nem ninguém. Após uma investida aos 25, que resultou em uma caída no chão do goleiro Ricardo, o time de Van Persie não fez uso do fair play. E ao invés de tocar a bola para a lateral, continuou o jogo. Reitinga, que acabara de entrar, aproveitou o momento para engatilhar um contra-ataque. Deco, furioso, deu uma tesoura no zagueiro sem dó. Óbvio que a falta era para vermelho, mas acredite, o juiz deu amarelo. Mais uma vez a pólvora explodiu e nova confusão começou. Sneijder, indignado, deu um empurrão violento em Petit e provocou a ira dos portugueses. Completamente perdido, o árbitro distribuiu mais 2 cartões, Sneijder e Van der Vaart, e aumentou ainda mais a conta de indisciplina da partida. Na cobrança de falta após a confusão, a cabeçada holandesa foi para fora. Aos 31, Ricardo levou amarelo por reclamação. Também aos 31, Nuno Valente levou amarelo após chutar mais a perna de Van Persie do que a bola. Aos 33, Deco retardou a saída de bola holandesa. Levou o segundo amarelo e depois o vermelho. Portugal ficava com 9 jogadores. Filipão explodiu de raiva e não economizou elogios e acenos ao quarto árbitro. Na tentativa de pegar a bola de Deco no lance, Cocô simplesmente arremessou a camisa 20 no chão, numa prova do estado de nervos dos jogadores. Coube então ao time português se defender a todo custo e esperar o apito do árbitro. A Holanda, sem organização alguma, não conseguia criar nada. Na única chance clara que teve, o time desperdiçou quando Kuyt, aos 35, ficou cara a cara com Ricardo e acabou chutando fraco em cima do goleiro. Aos 42, Miguel avançou pela direita e cruzou para Simão. Na dividida com o Van der Sar, o atacante acertou a cabeça do goleiro, mas o árbitro não deu nada. Um minuto depois, Kuyt emendou um chute de primeira, mas Ricardo defendeu depois de uma pressão mais assídua da Holanda. Portugal conseguiu ir para o ataque nos acréscimos e, prendendo a bola, viu Van Bronckhorst levar o segundo amarelo e depois o vermelho, totalizando 20 cartões no jogo. Ao sair, o holandês se sentou ao lado de Deco, seu companheiro no Barcelona da Espanha, e ambos ficaram conversando como se nada tivesse acontecido. Parecia que a ira e a cólera estavam mesmo dentro de campo. Astuto, Filipão pedia para os seus jogadores prenderem a bola ao máximo e ficarem no chão quando preciso. Aos 50, Thiago perdeu uma chance incrível de acabar de vez com aquela partida. Não conseguiu chutar, mas conseguiu chutar bizonhamente para fora. O único fora de campo contaminado pelos ares maléficos de Nuremberg. Filipão não sossegava um minuto sequer e queria desesperadamente o fim de um jogo que já seguia para os 51 do segundo tempo. Após o último suspiro holandês, Portugal ganhou um tiro de meta. Era o momento derradeiro. Quando Ricardo bateu, o juiz enfim encerrou a Batalha de Nuremberg. Eu quis trazer muito essa partida aqui por causa do que aconteceu dentro de campo, para vocês, é claro. Tá? E vamos agora acompanhar as quartas de finais e depois as semifinais e a grande final, que foi entre Itália e França, que também teve algumas polêmicas, vamos botar assim, né? A Alemanha empatou com a Argentina por 1-1 e nos pênaltis venceu os hermanos por 4-2. A Itália derrotou a Ucrânia por 3-0. A Inglaterra empatou com Portugal em 0-0 e nos pênaltis deu Portugal por 3-1. O Brasil foi eliminado pela França por 1-0, num dos maiores jogos, uma das maiores partidas individuais que eu vi um cidadão jogar, que foi o Zidane nesse jogo dessa Copa. Nesse jogo específico, ele já tinha jogado muito contra a Espanha, mas contra o Brasil ele destruiu. Foi 1-0, mas poderia ter sido muito mais, porque o Zidane jogou muito essa partida. Tristeza para nós. Na prorrogação, a Itália venceu a Alemanha por 2-0. Portugal e França
fizeram outro duelo da semifinal com a França se dando melhor, vencendo o jogo por 1 a 0. Detalhe que nesse jogo o Figo perdeu um gol inacreditável no último lance da partida, o que levaria o jogo para prorrogação. A falta foi cobrada e ele, sem goleiro, sem nada, ele conseguiu cabeça a bola para fora. Vale ressaltar isso aqui. Na decisão de terceiro lugar, a Alemanha derrotou Portugal por 3 a 1. E a Itália nos pênaltis se sagrou campeã por 5 a 3 depois de empatar o jogo por 1 a 1. E vamos ao resumo dessa partida. Logo aos 5 minutos de jogo, Maludá caiu dentro da área italiana em disputa com Materazzi. E o árbitro argentino Horácio Elizondo marcou um pênalti muito controverso. Zidane cobrou com uma cavadinha bem forte e a bola tocou o travessão. Pingou dentro do gol, tocou no travessão de novo e voltou para o campo. 1 a 0 para a França. Até então, a Itália não tinha saído em desvantagem em nenhuma partida do Mundial, mas aos poucos a Azurra se reorganizou e passou a mostrar sua principal arma, as cobranças de escanteio. Cada bola erguida pelo maestro Andrea Pirlo era um Deus nos acuda. Aos 19 minutos da etapa inicial, em um desses tiros de canto, Materazzi, de 1,93 m, ganhou no alto de Vieira, de 1,94 m, e fuzilou de cabeça, empatando o duelo. Foi a terceira assistência de Pirlo na Copa do Mundo, líder dessa estatística na competição. Materazzi teria outra oportunidade pouco depois, salvo embaixo do gol por Thuram. Em outra chance, Luca Toni cabeceou e acertou o travessão. Mas na segunda etapa, inexplicavelmente, os italianos abandonaram o artifício da bola alta na área. Os franceses passaram a controlar o jogo, mas tinham muita dificuldade de entrar na área adversária e finalizar. O capitão e comandante da defesa, Fábio Cannavaro, fez 35 desarmes e não errou passes na final. Materazzi também fechou bem o seu lado. Os laterais priorizaram a marcação. Os volantes, Pirlo e Gattuso, marcavam bem a entrada da área. E o goleiro Buffon pegava as raras bolas que escapavam dos seus defensores. No ataque, a Azurra teve apenas 2 chances. Em uma delas, Luca Toni chegou a marcar um gol de cabeça após uma falta cobrada por Pirlo. Mas o árbitro assinalou impedimento de Iaquinta, que corria no lance. Depois, o próprio Pirlo quase fez um gol de falta. Bem montados do ponto de vista defensivo, os dois times impediam os ataques adversários de jogar e conseguiram transformar uma final de Copa do Mundo em um jogo sem emoção. E como o placar não foi mais alterado, o jogo foi para a prorrogação. A França continuou mandando no jogo e só não desempatou porque Buffon fez um milagre em uma cabeçada queima-roupa de Zidane. Porém, aos 4 minutos do segundo tempo da prorrogação, Zidane caiu em uma provocação de Materazzi e foi expulso. Sem ele, a França passou a se defender, achando que seria mais vantagem arrastar o jogo para que ele fosse desempatado pelos tiros livres, diretos da marca do pênalti. Os italianos estavam esgotados fisicamente pela tensa prorrogação contra os alemães e também gostavam da ideia de decidir nas penalidades máximas. E assim se sucedeu. Com Zidane em campo, a França teria mais um cobrador de excelente qualidade. Sem ele, Trezeguet acabou sendo escalado para bater. Pirlo e Vilton acertaram suas cobranças, 1 a 1. Na segunda batida, Materazzi acertou o seu. Trezeguet mandou uma pancada na trave. Vantagem italiana, que se seguiria até o fim com as conversões de De Rossi, Abdal, Del Piero e Willy Sagnol. A última cobrança cabia ao lateral esquerdo Fábio Grosso. Ele que havia feito o primeiro gol sobre a Alemanha na semifinal, na prorrogação. Fábio Grosso converteu e deu o 4º título mundial à Itália. A Itália vencia finalmente seu drama, que parecia eterno, em decisões por pênalti. O histórico era péssimo. Em 90, jogando em casa, perdeu nas semifinais para a Argentina, do goleiro Sérgio Goicoechea, o tapa penales. Em 94, caiu na final contra o Brasil, com o último pênalti perdido pelo genial Roberto Baggio. Em 98, os próprios franceses foram os algozes, eliminando a Itália nas quartas de final. Até então, os italianos nunca haviam vencido uma decisão por pênaltis em Copas do Mundo. Agora, ele é tetracampeão justamente nos pênaltis.
Bom, vamos lá. Em uma competição que consagrou a marcação, os volantes e os sistemas 4-5-1, o zagueiro e capitão italiano Fábio Cannavaro foi o grande destaque. No final do ano, ele foi eleito como bola de ouro pela revista France Football e o melhor jogador do mundo pela FIFA. Curiosamente, o atacante reserva italiano Alberto Gilardino nasceu no dia 5 de 7 de 82, poucos minutos depois que a Itália eliminou o Brasil na Copa do Mundo daquele ano, na tragédia do Sarriá. Tem vídeo aqui no canal. O argentino Horácio Elizondo tornou-se o primeiro árbitro que apitou a partida inaugural e a final de uma mesma Copa do Mundo. Ele ainda bateu outro recorde nessa Copa. Junto com o mexicano Benito Archundia, tornou-se o primeiro a apitar 5 jogos em um mesmo Mundial. Inegavelmente, Zidane e Materazzi foram os protagonistas desse jogo. Materazzi fez o pênalti em Maludá, fez o gol de empate, teve chances de virar a partida, provocou a expulsão de Zizou e ainda converteu seu pênalti na decisão. Por sua vez, Zidane estava sempre usando a cabeça em finais de Copa do Mundo. Em 98, contra o Brasil, anotou os 2 primeiros gols de cabeça. Agora, em 2006, primeiro ele usou sua genialidade para converter o pênalti no tempo normal, de cavadinha, em cima de Buffon. Depois, quase marcou o gol em uma cabeçada a queima-roupa, bem defendida pelo goleiro italiano. Por último, perdeu a cabeça agredindo Materazzi. A expulsão de Zidane gerou mais repercussão mundial do que o tetracampeonato italiano. Aos 4 minutos do segundo tempo da prorrogação, Zidane e Materazzi caminhavam em direção ao campo de defesa da França, quando o craque francês estranhamente virou-se para o zagueiro, caminhou 3 passos à frente e desferiu-lhe uma violenta cabeçada no meio do peito. Materazzi caiu e o trio de arbitragem não viu. Supostamente, o quarto árbitro viu o lance e alertou o árbitro argentino. É mais provável que alguém fora do gramado assistindo a jogada pela televisão tenha denunciado a agressão, tá? Mas dias depois da final, a FIFA admitiu que havia um 5º membro da comissão de arbitragem postado para rever os lances por um monitor de TV. Esse 5º elemento não estaria autorizado, de acordo com a FIFA, a informar o trio de arbitragem sobre seus supostos equívocos, especialmente no caso de levá-los e tomar uma decisão pelo que não viram e que apenas o olhar eletrônico foi capaz de notar. O fato é que Zidane recebeu cartão vermelho segundos depois e até hoje não se tem certeza sobre quem foi o autor da denúncia contra o francês. O fato é que caguetaram o homem. No dia seguinte, afinal, todos queriam saber quais palavras Materazzi teria dito para tirar o francês do sério. A FIFA até apurou o caso. Os 2 protagonistas confirmaram tratar-se de palavras de baixo calão, referentes à família de Zizou. A entidade então aplicou multa e suspensão ao francês, não cumprida, já que ele encerrara a carreira depois da Copa do Mundo, e ao italiano. A agressão não foi gratuita. Segundo a leitura labial realizada na época, o defensor teria chamado a irmã de Zizou de Lila Zidane, de prostituta, por 2 vezes. No caso, ele teria chamado a irmã do Zizou, a Lila Zidane, de prostituta por 2 vezes. Zidane nunca confirmou e nem desmentiu. Abre aspas, eram coisas muito pessoais que envolviam minha mãe e minha irmã. Fecha aspas. Materazzi, no entanto, defendeu-se anos depois, quando contou sua versão da história. Abre aspas, segurei a camisa dele e ele me olhou com arrogância e disse: se você quiser minha camisa, eu te dou depois do jogo. Eu respondi que preferia a irmã dele. Tá explicado por quê, né? Eu acredito na seleção do Materazzi do que na versão de que o Materazzi tinha chamado a irmã do Zidane de prostituta por 2 vezes. Porque isso é a conversa que se tem dentro de campo, não aquela. Do cara fala, vou te dar minha camisa depois do jogo, querendo tirar uma com a onda com a cara dele, pra poder destoar ele da partida, né? Tirar a atenção dele da partida. O Materazzi, cara, pra mim, ele era aquele, tipo, jogador de futebol gangster, sabe? E ele chegou e falou, não, mas eu não quero a tua camisa não, eu quero a tua irmã depois do jogo, eu prefiro a tua irmã. Deu no que deu. Quem perdeu a cabeça foi o Zizou. Em setembro de 2012, a cena seria imortalizada como uma estátua de 5 metros localizada em frente ao Museu de Arte Moderna no Centre Pompidou, na cidade de Paris, com o nome de Coupe de Tete, em português cabeçada. A obra do artista argelino Adel Absedmeh
foi comprada pelo Museu do Catar em 2013, mas pouco depois teve-se de ser retirada do calçadão, que estava por razões religiosas. Na última e melancólica partida de sua carreira, Zizou entrava nos livros de história por 4 feitos marcantes. Com gol de pênalti, se tornava o quarto jogador a fazer gols em 2 finais de Copa do Mundo diferentes. Os outros eram Pelé, Vavá e o alemão Paul Breitner. Também se igualou como artilheiro de finais de Copa, com 3 gols ao lado de Pelé, Vavá e o inglês Geoff Hurst. O cartão vermelho se transformou em o cartão vermelho o transformou em um dos jogadores mais punidos com cartões da história dos mundiais. Em 12 jogos, levou 4 cartões amarelos e 2 vermelhos. Finalmente, ele se tornou o quarto homem em todos os tempos a ser expulso de uma decisão de Copa do Mundo. Os outros foram os argentinos Pedro Monzon e Gustavo Desotti em 90 e o francês Marcel Desailly em 98. A expulsão foi muito infantil, mas não manchou a carreira do astro. Sua última cena nos gramados foram os melancólicos passos rumo ao vestiário, antes do fim da prorrogação. Mas devido às grandes partidas que fez nas fases de mata-mata, o francês foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2006. Então é isso, galera. Vamos para as premiações da Copa do Mundo FIFA para a gente encerrar o vídeo. Valeu! A chuteira de ouro, o artilheiro da Copa foi o Klose. O chuteira de prata foi o Crespo. O chuteira de bronze foi o Ronaldo. Bola de ouro foi o Zidane. Bola de prata o Cannavaro. E o bola de bronze foi o André Pirlo. O prêmio Yashin ficou com o Buffon, que é o prêmio de melhor goleiro. O melhor jogador jovem foi o Lucas Podolski. E o troféu FIFA Fair Play ficou para Brasil e Espanha. A equipe mais empolgante foi Portugal. E o prêmio FIFA Gol do torneio ficou em primeiro lugar com o Maxi Rodrigues contra o México. Foi um golaço de fora da área. Esteban Cambiasso pela jogada contra a Sérvia e Montenegro. Ficou em segundo lugar. E Joico contra a Suécia em terceiro lugar também foi um golaço do Joico. Foram 3 golaços, a gente não pode negar. Vamos à seleção do campeonato. Gianluigi Buffon, da Itália, foi o goleiro. Assim como Jens Lehmann e Ricardo. Ou seja, os goleiros foram Buffon da Itália, Lehmann da Alemanha e Ricardo de Portugal. Os defensores foram Roberto Ayala da Argentina, John Terry da Inglaterra, Lilian Thuram da França, Philippe Lahm da Alemanha, Fábio Cannavaro e Gianluca Zambrotta da Itália e Ricardo Carvalho de Portugal. Os meio-campistas: Zé Roberto do Brasil, que foi o único brasileiro que entrou nessa seleção do mundo, Patrick Vieira e Zinedine Zidane, ambos da França, Michael Ballack da Alemanha. Agora os 3 que eu vou citar são da Itália: Pirlo, Gattuso e Francesco Totti. E depois seguidos por Figo e Maniche de Portugal. Os atacantes foram Crespo da Argentina, Henry da França, Klose da Alemanha e Toni da Itália. Esse foi a seleção do campeonato de 2006, da Copa do Mundo de 2006. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um like aí, se inscrevam no canal, tem quase 1 hora de vídeo. Foi bastante grande o vídeo, ficaria maior se eu fosse contar mais coisas, mas tá aí em alguns detalhes para vocês o que aconteceu na final e tudo que aconteceu na Copa do Mundo, premiações, como foi disputada essa Copa do Mundo, os resultados, sedes. Deixem um like, se inscrevam no canal e é isso aí, valeu, até mais e fui!